Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Química. E o nosso assunto de hoje é forças intermoleculares. Como o próprio nome já diz, inter quer dizer a força existente entre as moléculas. Quando nós falamos sobre as forças intermoleculares, nós estamos nos referindo às forças que ocorrem entre os compostos moleculares, ou seja, aqueles que realizam ligações do tipo covalente, certo? Portanto, não estamos analisando a força existente entre moléculas que realizam ligações iônicas. Bom, as forças intermoleculares elas podem ser divididas em três tipos, certo? Forças de London, dipolo induzido. Nós também temos a dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. As forças intermoleculares, elas nada mais são do que uma atração eletrostática, ou seja, entre cargas opostas entre as minhas moléculas. E é necessário que você tenha conhecimento de como identificar qual o tipo de força de atração para cada tipo de molécula. Então começamos analisando as forças de London, também chamadas de força do tipo dipolo induzido, certo? Como o próprio nome já diz, há a formação de um polo durante a existência dessa interação. Então, quando nós pensamos em uma molécula como H2, gás hidrogênio, nós sabemos que essa estrutura é uma estrutura o quê? Apolar, porque ela é formada por dois átomos iguais, portanto não há diferença de eletronegatividade. Mas quando nós temos duas moléculas de gás hidrogênio, certo? Que apresentam ali as suas cargas negativas distribuídas homogeneamente. Quando essas moléculas se aproximam, primeiramente há um processo de repulsão, certo? Porque negativo com negativo se repele. Porém, pessoal, esses elétrons, essas cargas negativas que estão envolvendo essas moléculas, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um afastamento, ou seja, nós vamos ter um lado da minha estrutura que acaba ficando mais negativo e um outro lado que acaba ficando mais positivo. E isso possibilita essa interação instantânea. Esse processo ocorre em milésimos de segundo, ou seja, ele não é permanente, certo? Então, essa interação ela é chamada de dipolo induzido porque o meu polo negativo e o meu polo positivo, meu polo negativo e meu polo positivo, eles foram induzidos devido a esse contato inicial que as nossas moléculas tiveram e consequentemente acabaram se repelindo. Então, quando eu vou identificar a existência de uma interação do tipo de polo induzido? Sempre que nós tivermos uma molécula classificada como apolar, certo? Então, toda molécula apolar apresenta como interação intermolecular a força de London, que é uma força fraca, ou seja, a interação do tipo dipolo induzido. Bom, vamos para o próximo exemplo. Nesse caso agora, nós vamos analisar as moléculas que apresentam interação do tipo dipolo permanente. Como o próprio nome já indica, esses polos, eles são existentes na minha estrutura, ok? Portanto, nós estamos falando de uma interação que vai acontecer em moléculas que forem classificadas como polares. Ou seja, moléculas polares apresentarão interação do tipo dipolo permanente, ou apenas dipolo. Por exemplo, quando nós pensamos no HCl, certo? Cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico. Quem é mais eletronegativo?
O cloro. Se o cloro é o elemento mais eletronegativo, isso quer dizer que os elétrons da minha estrutura estão mais próximos dele. Quando eu falo elétrons da minha estrutura, eu quero dizer que os elétrons da ligação. Isso faz com que ele seja meu polo negativo. E o hidrogênio, consequentemente, seja meu polo positivo. Como que eu fiz essa análise? Simples. Pensei lá em FON, Cl, Brisk, pH. E o que eu pude observar? Olha a força do cloro e olha a força de eletronegatividade do hidrogênio. Nós sabemos que a eletronegatividade é a intensidade na qual um átomo atrai elétrons do outro átomo. Seria como eu falar para vocês o seguinte, pessoal, os elétrons dessa ligação estão mais próximos do cloro e isso faz com que ele se torne um polo negativo e, consequentemente, o hidrogênio se torne um polo parcialmente positivo. Mas pensando que nós temos duas moléculas de HCl, o que vai acabar acontecendo? Nós sabemos que cargas contrárias acabam se atraindo. Então, a força de atração entre essas estruturas é que irá permitir a coexistência da minha interação chamada de polo permanente de polo permanente. Correto? Então, isso aqui ó, é o que nós chamamos de polo de polo. É a força existente entre duas moléculas. Bom, é importante reforçar que as forças intermoleculares elas são mais atuantes em quais estados físicos? No estado líquido e no estado sólido. Visto que no estado gasoso, devido ao grande distanciamento das minhas moléculas, isso faz com que essas forças praticamente sejam nulas. Já no estado sólido, essas forças são extremamente intensas, devido à proximidade das minhas moléculas. E no estado líquido, certo? Essas forças também são muito atuantes. Então, toda vez que nós tivermos uma molécula classificada como sendo molécula polar, nós temos interação do tipo de polo. Devido a quê? Devido aos polos que são formados devido à diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Elemento mais eletronegativo gera polo parcial negativo. Elemento menos eletronegativo gera polo parcial positivo. Ok? Bom, vamos para o próximo caso. As ligações de hidrogênio são outro caso típico das forças intermoleculares. Quando elas ocorrem? Quando nós tivermos moléculas, certo? Classificadas também como sendo polares. Só que nós teremos um diferencial. Essa molécula deve apresentar hidrogênio ligado a quem? A FON, certo? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, obrigatoriamente, as moléculas que apresentam um átomo de flúor ligado ao hidrogênio, um átomo de oxigênio ligado ao hidrogênio, um átomo de nitrogênio ligado ao hidrogênio, faz com que nós tenhamos a interação do tipo ligação de hidrogênio. Por exemplo, quando eu analiso a molécula da água, H2O, nós sabemos que é uma molécula polar, já que os vetores aqui eles não se anulam, certo? Consequentemente, quando nós tivermos duas moléculas de água, elas vão interagir, certo? De que maneira? Através da ligação de hidrogênio. Essas interações são mais intensas no estado sólido e no estado líquido, e praticamente inexistente no estado gasoso. Por como que elas vão se interagir? Bom, eu sei que pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo que o hidrogênio, nós temos a formação de um polo parcial negativo. E os hidrogênios vão apresentar polos parciais positivos, certo? Positivo, polo parcial negativo, polo parcial positivo. Bom, então, negativo com positivo, o que acaba acontecendo?
eles acabam se atraindo. Então, isso aqui representa a minha ligação de hidrogênio. Importante frisar, pessoal, cada molécula de água consegue realizar quantas ligações de hidrogênio? 4. Por que 4? Nós teremos aí as interações entre o oxigênio e o hidrogênio de outra molécula, o hidrogênio com o oxigênio de outra molécula, o hidrogênio com o oxigênio de outra molécula, e nós também vamos ter a interação dos pares de elétrons livres. Então, o meu par eletrônico também realiza uma ligação de hidrogênio com outra estrutura, correto? Então, cada molécula de água é capaz de estabelecer 4 ligações de hidrogênio. Isso é bem importante, tá? Com relação a outras estruturas, como por exemplo, nós temos aqui vou colocar um composto orgânico. Nesse caso, eu coloquei quem? A molécula do etanol, certo? O etanol apresenta na minha ponta o que? Hidrogênio ligado a oxigênio. Portanto, nós temos a existência de ligação de hidrogênio nessa estrutura. Só que o etanol ele é uma molécula um pouquinho diferente. Porque como ele apresenta carbono ligado com carbono, onde não há diferença de eletronegatividade, nós também temos nessa estrutura a presença da interação do tipo dipolo induzido. Ou seja, ela é uma molécula que realiza 2 tipos de interação. Isso justifica o fato do etanol ser solúvel tanto em água como também no que? Na gasolina, que é um hidrocarboneto. Já que ele é um hidrocarboneto, nós temos lá um composto apolar, uma molécula apolar, portanto realiza interações do tipo dipolo induzido. Então, o etanol, por apresentar essa propriedade que nós chamamos de anfifílica, certo? Que é quando uma molécula apresenta 2 polaridades. Ela tem uma parte apolar e ela tem uma parte que nós chamamos de parte polar. Isso faz com que essa estrutura ela realize interações do tipo polar e do tipo apolar. Mas quando a molécula de etanol está interagindo com outra molécula de etanol, quem que prevalece? A ligação de hidrogênio. Porque nós sabemos que a ligação de hidrogênio é mais forte do que a ligação do tipo dipolo-dipolo, que é mais forte que a interação do tipo dipolo induzido, ok? Bom, espero ter te ajudado e te encontro na próxima aula.